Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Louve TV Quer Saber. Hoje o programa está muito especial e eu vou te falar uma coisa, viu? Está muito especial para mim pessoalmente, que eu vou estar conversando, batendo papo com uma pessoa que é referência na adoração, todo mundo sabe, uma pessoa que é singular na sua maneira de ministrar, mas acima de tudo ela é muito especial para mim. Eu pude fazer parte um pouquinho do ministério dela durante um tempo e ela muito da minha vida, da minha família. Estou falando dela, que é a mãe da Ana Lídia, da Vanessa, da Daniela, esposa do pastor José Antônio Lino, pastora da Igreja Celular Internacional no Rio de Janeiro, pastora Ludmila Ferber. Ah, pastora, alegria estar aqui com você, viu? Mas olha, que release fantástico esse, hein? Espero corresponder a tudo isso mesmo. Pastora. Muito bom estar com você aqui no Louve TV, estar com você aí ligadinho, com a gente aqui, fazer parte, mais uma vez, da sua história, né? E da história dessa gente maravilhosa que está nos assistindo agora. Amém. Que bênção, prazer estar aqui com você também. Vamos começar a falar um pouquinho, rapidamente, do início do seu ministério. A gente tem um exemplo claro, bíblico, de Davi, né, que Deus tirou ele de trás das malhadas, e poderia fazer um paralelo com você, que Deus tirou de trás do retroprojetor. Como é que foi? Conta um pouquinho, como é que foi o início do seu ministério e essa sua valorização dos pequenos começos? Nossa, os pequenos começos são essenciais na vida de qualquer pessoa. Né? E eles são como estacas que precisam frequentemente, ao longo da nossa história, né, virem à tona, para a gente nunca se esquecer justamente da onde a gente veio, né, e de onde, né, o Deus eterno nos tirou, porque isso faz com que a gente valorize aquilo que realmente precisa ser valorizado, né? E exatamente, eu saí de trás do retroprojetor, da vassoura também, porque eu amava, na verdade, Anderson, eu costumo dizer isso, já falei isso em muitas outras entrevistas, que o mote da minha vida, né, o veio da minha vida, o foco da minha vida, onde eu me concentro, é entender onde Deus me quer, é servir a Deus, é agradar o coração de Deus. Isso não é uma retórica, sabe? Isso não é uma fala bonita, isso é a essência do meu coração, né? Então, assim, nos meus começos, tudo que eu queria é o que eu continuo querendo, mas tudo que eu queria, Anderson, era assim, fazer alguma coisa para Deus, que o agradasse, que chamasse a atenção de Deus, que fizesse a diferença, acima de tudo, para o céu e para as pessoas que estão ao meu redor também. Porque desde que eu sou pequena, né, isso a minha mãe conta, que em teste vocacional ou em rodas assim na escola de inglês, ou na minha escola, o que mais se destacava, que os meus professores falavam para os meus pais, é que quando se perguntava para mim, o que você quer ser quando crescer, eu sempre disse, e é verdade isso, eu sempre dizia assim, olha, eu não sei o que eu vou ser quando crescer, mas eu sei que eu quero uma coisa, eu quero ajudar pessoas. Então, quando eu tive o meu encontro com Deus, e eu comecei a minha jornada na presença de Deus, isso não mudou, pelo contrário, eu entendi que eu precisava servir a Deus e ser um instrumento de Deus ajudando pessoas, seja varrendo a igreja, fosse no retroprojetor, que é uma coisa hiper antiga, né? Calma, eu não sou velha, mas eu sou de uma geração do retroprojetor, sabe qual é? E seja fazendo qualquer coisa, Anderson, sendo hold, entendeu? Levando a água ali no púlpito para quem fosse pregar, o meu foco, né, o que eu quis sempre da minha vida, eu continuo querendo. É fazer o que eu preciso fazer. E seja a coisa menor que for, a mais pequenininha que for,
mas que essa pequena atitude, ela de alguma maneira, ela mova o céu. E ela toca o coração das pessoas. Então eu comecei de trás do retroprojetor, varrendo a igreja, carregando caixa de som, né? E nisso eu considero o início desse ministério, que depois eu vim a entender, né? E foi Deus que me deu, Deus falou comigo. Num determinado momento da minha vida, Deus falou comigo qual era o nome que Ele dava para o meu ministério. Eu ouvi do céu. Eu não vi isso em livro, não ouvi isso de ninguém. Eu ouvi do céu Deus falar comigo. Seu ministério, seu chamado é Ministério Adoração Profética. E Ele me disse, porque você adora profetizando e você profetiza me adorando. Amém, que bênção. E é por aí que eu comecei, né? Lá, movendo lá as transparências, né? Procurando servir. Depois no Beck, né? Fui para o Beck e aprendi demais no Beck. E depois fazendo alguns solos, né? Que a gente chamava de solos e tudo. Fiz parte do Ministério Koinonia, né? Que tem uma imensa contribuição. É verdade. Na pessoa do Bené, né, que é o fundador do Ministério Koinonia. Né, e eu quero aqui honrar a vida desse homem de Deus, né, que está aí. Me encontrei com ele na gravação do DVD da Alda Célia. A Alda Célia também, né, começou, né, eles juntos fundaram, né, o Ministério Koinonia, do qual depois eu vim fazer parte durante alguns anos. Aprendi muito, viajei muitos lugares da América e do Brasil pelo Ministério Koinonia, como uma das solistas, né? Mas assim, era um ministério, assim, não tinha exatamente uma pessoa de frente, né? E o Ministério também da Comunidade Evangélica da Zona Sul, onde eu comecei, na verdade, né? A pessoa do pastor Marco Antônio, que é um grande líder, um mentor na minha vida, um dos mentores espirituais que Deus usou muito na minha vida. E minha história passa pela história de muitas pessoas que são verdadeiros ícones e exemplos, realmente, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, que bênção. E nesse início, pastora, como é que era a questão, assim, quando você começou a compor? Eu sei que isso, o seu ministério, muita gente pergunta, mas quando começou o ministério da pastora? O seu ministério é muito associado à sua própria vida, né? Mas como é que foi no início, para você mostrar as suas canções? Você tinha facilidade de mostrar para outras pessoas, ou tinha um pouco de vergonha, ficava para você? Como é que era no início para mostrar as suas canções, no início, como Deus começou a te dar essas canções bem no início do ministério? Cara, eu não sou nem um pouco tímida, sabe? Nossa, tem um mosquito lindo aqui. Ele está participando, É um mosquito crente aqui, né? Tá pairando. O meu temperamento, ele não tem nada de tímido, né? Muito poucas coisas me intimidam, né? Mas isso é uma questão de temperamento. E eu nunca tive dificuldades assim em mostrar as minhas músicas, não para aparecer, mas é porque eram coisas assim, são particularidades da minha vida, né? E na verdade, assim, eu sempre me expressei muito as coisas que eu penso, que eu sinto, né, as coisas que eu vivo através da música, né? Mas na época da Comunidade da Zona Sul, quando eles foram gravar o segundo disco deles, né, que era o Bolachão, né? Eles me perguntaram, e Mila, que na época era só Mila, né? E Mila, a Ana Paula não sabia disso, mas ela eu deixo. Ela é muito íntima minha. Mila é para muitos, muito íntimos mesmo, né? E aí o Nilcinho, né, que é um dos grandes mentores, assim, do louvor e da adoração na minha história. E o Nilcinho chegou, aí Mila, você tem alguma música e tal? Aí eu, beleza, tenho. E ele sempre me via tocar violão. E eu comecei, na verdade, para suprir o lugar das cordas, né? E eu comecei tocando de ouvido.
Um dia, né, não tinha ninguém para tocar, uma guitarra que o pastor Marco tinha trazido da América. E guitarra, mas eu nunca tinha tocado guitarra, eu tocava violão. E aí o Nilcinho chegou para mim, assim, no final de um culto e falou, bom, olha só, próximo culto, entendeu? Você vai pegar guitarra. Eu fiquei olhando e falei, não vou. Eu era meio respondona na época, né? Depois a vida me ensinou que não é bem assim, mas na época eu não vou, não toco guitarra. Não, mas você toca violão. Não, mas eu não sei tocar nenhuma das músicas. Não, mas eu falo para você, deixa comigo, Nilcinho, deixa comigo, você fica do meu lado e eu vou passando os acordes para você, você vai tocando ali e tal. Eu falei, mas eu não vou fazer isso, que eu vou pagar momico, eu vou passar vergonha. Aí ele, não, vai dar tudo certo. E aí foi, aí beleza. Eu era respondona, mas era obediente. E aí no culto seguinte, eu fui, peguei a guitarra e ele ia passando. E assim eu aprendi a tocar as músicas de congregação de ouvido. Né? Ele ia só com o sétimo. Vai. E ali eu fui entendendo mais ou menos a estrutura de como, né? A maioria das músicas era mais ou menos a mesma coisa, a mesma estrutura, né? E aí eu fui pegando a manha, né? E aí depois eu ganhei um violão e tudo. E aí quando fomos gravar esse segundo projeto, né, da comunidade, o Nilcinho pediu para eu mostrar algumas músicas e tal. Eu mostrei algumas músicas e aí eu gravei. E foi a partir daí que eles descobriram que eu tinha voz, porque antes era só back, né? E que eu compunha, né? Porque na verdade ninguém sabia. Apesar de eu não ter nenhum problema em mostrar, mas ninguém Anderson, sabia, né? mas ninguém sabia. Porque justamente, como eu falei aqui no início, o meu interesse era em servir a Deus. Fizesse o que fizesse, gente. Se fosse para plantar bananeira, eu plantava, entendeu? Contanto que eu me sentisse útil, né, no ministério, para mim estava ótimo. Que bênção, que bênção. Olha, pastora, anos depois surgiu, teve um momento na sua vida, no seu ministério, que foi um momento, assim, do surgimento da Kairos Music e aquilo culminou também com a gravação do seu CD dos Sonhos de Deus. Nessa época, eu tocava teclado com a pastora Ludmila e eu me lembro, gente, como se fosse hoje. Caraca, ela foi entrando. Contigo, é verdade. Foi comigo, você lembra disso? Caramba, meu, eu lembro verdade, da pastora entrando mano. na igreja, aí sei na época. De tarde, cara, era de tarde. A gente ia ensaiar alguma coisa. Por um evento assim. Eu não lembro também. E a pastora entrou, e nós músicos estávamos ali, e ela, gente, Deus me deu uma canção nessa noite, nessa madrugada e tal. Quando a pastora tocou a música, ela assim, eu acho que você esperava, não sei se que a gente falasse alguma coisa, todo mundo começou a chorar. Exatamente. Eu fiquei assim, olhando. Um bando de homens, gente. Chorando. Um bando de homens assim. Porque eu fechei o olho para variar, né? E falei, olha, Deus me deu uma música essa madrugada e tal, eu queria mostrar para vocês. E comecei ali fui embora, né? Caraca, quando parou assim, que eu vi aquele silêncio. Aí o Elielson, na época, né? Na bateria e tal, ele. Aí eu falei, cara, eles estão de palhaçada comigo. Caramba. Aí o Anderson, novinho, gente, é barato. 18 anos, né? 18 anos. Aí o Anderson. Ele chora assim, sabe? Né? Pra dentro, assim, né? Caramba, meu. Aí eu baixei, todo mundo assim, eu falei, caraca, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, gente, e aí? Vocês gostaram? Aí eles, toca de novo. Toca de novo. Aí eu, sério? Vocês estão de palhaçada comigo? E eles choram, emocionam. Foi um ambiente muito forte. Na verdade, Anderson, o que acontece? Eu não cantei essa música. Quando Deus me deu essa música, eu costumo dizer que eu pranteei essa música. Porque eu não conseguia nem cantar. De tanta dor que me dava um nó na garganta. Porque Os Sonhos de Deus. É uma música realmente, ela nasceu para mover algo que é maior do que nós e que vai além
das melhores explicações que a gente tem de dar, né? E eu entendi que se ela comoveu de tal maneira a minha equipe, ali, naquela tarde, onde eu inadvertidamente ali fui mostrar a música, eu falei, tem alguma coisa nessa música. E ali a gente começou a trabalhar, né? Essa música, tocar essa música para nós, né? Na igreja, em eventos, mesmo antes de gravar, né? Exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que a gente tocou foi em Volta Redonda, numa igreja, né? Num grande congresso. Eu falei, né, com um líder lá, olha só, Deus me deu uma música que fala sobre os sonhos de Deus e tal. Aí, beleza, toca aí. E assim, é como se a igreja veio abaixo. Mover. O mesmo nível de comoção que houve com os meus músicos naquela época foi o que aconteceu assim. Foi assim, parecia que tinha passado um rodo na igreja. Assim. Atropelou a igreja. Né? Então a gente entendeu que, meu Deus, é maior do que nós, isso tudo. Né? É algo de Deus mesmo. Que benção. Falando nisso, falando em composições, pastora, muitas músicas suas tocam em muitas pessoas. As pessoas se sentem que as suas canções têm muito a ver com elas mesmas. Ou seja, ao mesmo tempo que as suas canções são 100% bíblicas e ao mesmo tempo tem a ver com a vida diária, cotidiana de tantas pessoas no Brasil e fora. Me fala um pouquinho dessa relação entre esse conteúdo bíblico 100% das suas canções e trazer isso para o cotidiano, para a realidade pessoal das vidas. Como é que é para você quando Deus te dá essas canções, quando você escreve tanto como Sonhos de Deus, como tantas outras canções, e tocar no coração de milhares e milhões de pessoas? Como é que é para você isso? Tudo que é de Deus, produz de Deus. E produz em Deus e produz para Deus. E o que é esse 100% bíblico? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é poder. Então, quando eu estou declarando, cantando a palavra de Deus, eu estou exalando, eu estou levando, emitindo o poder de Deus sobre a vida das pessoas. E eu tenho a consciência do que... Ludmila, eu tenho a consciência do que eu faço. Eu sei que a minha boca, ela emite o poder de Deus, pela palavra de Deus. E o que é que Jesus fazia, Anderson? Jesus pegava exatamente todos os princípios de Deus e aplicava no cotidiano, numa linguagem que o povo de Israel, daquela nação, aquelas pessoas pudessem entender. Então ele contextualizava as coisas do céu para a realidade da terra. E então eu procuro, né, fazer isso. Trazendo exatamente todo o conteúdo que eu tenho da palavra de Deus, que eu estou sempre, né, acessando a palavra de Deus na minha vida, numa linguagem de hoje, né, na linguagem que qualquer pessoa entende. Não é uma linguagem religiosa. Mesmo porque eu tenho aprendido isso com meu mestre maior, que é Jesus. Jesus justamente, ele quebrou toda a estrutura religiosa, né? Ele não tinha uma linguagem religiosa, então ele falava para todo mundo. Ele falava para as pessoas, independente do credo delas, da crença delas, da fé delas ou da falta de fé delas. Né, de como elas viviam, ele trazia o contexto do que elas precisavam viver. Né? E é isso que eu tenho procurado ao longo de toda a minha história com Deus. Né? Em Deus eu tenho procurado isso, essa sabedoria, Anderson, sabe? Essa unção, né? Para cantar de uma maneira que as pessoas entendam, sejam elas espíritas, católicas, sejam ateus, sejam crentes, sejam o que for, não importa, é o ser humano. Eu estou cantando para um ser humano, eu não estou cantando, gente, desculpa,
Mas eu não estou cantando para os evangélicos, eu estou cantando para gente como eu. Gente que precisa de esperança como eu. Gente que precisa de uma motivação para viver como eu. Gente que precisa da alegria da salvação, que precisa entender que por pior que esteja sendo o momento de vida, né, que se está passando, tem jeito. Como eu preciso disso na minha vida. Meu Deus, como eu preciso. Nossa, gente, quantas às vezes eu canto é para mim. Porque quantas vezes eu estou precisando que alguém cante para mim algo novo, que me dê uma nova esperança, que me dê uma motivação para dizer assim, vale a pena eu me levantar, vale a pena eu seguir lutando. Por isso que eu falo tanto assim, continue a lutar, aguenta firme. Porque eu também preciso, muitas vezes na minha vida, que alguém diga para mim, mano, aguenta firme. Não, você não vai parar, você vai continuar. Eu preciso disso. Então eu penso sempre, nossa, se eu preciso ouvir uma palavra dessa, poxa, tem tanta gente vivendo coisas piores do que eu. Então eu tenho um motivo muito grande para continuar sendo uma mulher de Deus, para continuar prevalecendo, sabe, sobre as dificuldades da vida, sabe, para continuar me agarrando à palavra de Deus, né? Porque existem pessoas desesperadas, né, que precisam disso. E como eu, né, como nós, né, é o lugar comum. Né? Então, esse é o grande motivação mesmo, assim, das minhas composições, né? Tem toda a época que eu toquei contigo, pastora, eu vou te confessar uma coisa, assim, que eu sempre falo pra pastora, pra todo mundo, quando as pessoas me perguntam, pastora Ludmila é uma benção, eu falo, gente... Como é que ela é? Como é que ela é? Eu falo, gente, é aquilo que vocês veem, ela é uma benção mesmo, tal. E uma coisa, assim, que eu sempre percebia, prestava atenção, e eu admiro muito isso em você, cada ministração, cada dia, cada evento, cada agenda é uma ministração nova. E eu sempre vejo, sempre via isso, a sua dependência do Espírito Santo de Deus. E como que você realmente é usada pelo Espírito Santo de Deus para abençoar tantas vidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua dependência do Espírito Santo de Deus e como que em cada ministração é algo novo, ministrando cura, libertação, salvação, como você mesmo disse, para pessoas que são evangélicas ou não, mas é um ser humano. Como é que é essa dependência sua do Espírito Santo de Deus, que sempre você está atenta e ministra algo, uma palavra rema, específica para aquele que está ali ouvindo naquele momento? Porque eu tenho certeza, primeiro, eu tenho certeza de que não sou eu quem faço. Não sou eu quem movo. Não sou eu quem muda. Não sou eu quem toca a vida das pessoas. Não sou eu. Existe uma palavra no livro da vida que diz que é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. É isso. E eu tenho certeza que é isso. Então, primeira coisa, Anderson, da minha dependência de Deus é que não é o quão bem eu vá cantar, quão bem eu vá compor, quão bem eu vá saber. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. A gente aprende a fazer. A gente aprende o jeito de alcançar o coração das pessoas. Mas eu quero desaprender isso, dependendo de Deus. Porque eu não quero fazer aquilo que toque simplesmente as emoções das pessoas. Porque isso, desculpa o que eu vou falar, gente, entendam bem. Um bom político faz. Tá aí, né? Não é verdade? Isso qualquer um pode fazer. Isso tem escola de motivação para fazer. Isso tem escola de comunicação para fazer. Né? Existem pessoas que podem ensinar. Né? A própria vida ensina. Eu quero desaprender. Sabe? Eu quero abrir mão do meu carisma pessoal, que eu sei que eu sou uma pessoa carismática, claro. Mas eu sempre procuro abrir mão do meu carisma pessoal em função daquilo que é espiritual, daquilo que é o sobrenatural de Deus.
porque eu vou repetir aqui, só Deus pode mudar a vida de alguém. Só Deus é perito em milagres. E eu adoro ver Deus agir na vida das pessoas. Eu fico doida para ver Deus, desculpa a palavra, tá? Mas eu fico louca para ver Deus agir na vida das pessoas. Eu amo ver assim, Deus operando um milagre, porque é como se fosse o meu milagre. Ver Deus fazer o impossível acontecer na sua história, Anderson, é como se estivesse acontecendo comigo. Eu me sinto muito suprida em ver que Deus está operando na vida das pessoas. Eu me sinto muito realizada. E outra coisa, cada ministração, por mais que eu cante as mesmas músicas, né, ou quase sempre as mesmas músicas, é sempre de um jeito diferente. Sempre de um jeito diferente. E eu faço como se fosse a última coisa que eu estivesse fazendo antes de morrer. Porque eu não sei o dia de amanhã. Então eu dou tudo de mim, seja cantando para 10 pessoas, né? Sendo, por exemplo, eu estou dando essa entrevista aqui, eu estou dando tudo de mim, porque a gente não sabe quem é que está aí do outro lado, que de repente aqui a gente está, legal, pô, tá dando a entrevista, beleza. Mas uma palavra chave aqui, que não é chave para nós, mas uma palavra chave, Deus vai, tá! Deus se conecta com alguém agora, ali, do outro lado. E a gente nem nunca talvez venha saber. Mas isso muda a história, né? O rumo, né? Para o bem de muita gente que está aqui. Então, eu faço isso aqui com muita seriedade. Seja o alcance de milhões de pessoas, né? Seja o alcance de uma pessoa. Porque está escrito, eu tenho certeza que é verdade, que uma alma para o Deus eterno vale mais que o mundo inteiro. Então, se para ele é assim, nossa, para mim também tem que ser. Então, se nós hoje estivermos aqui e alcançar todas as vezes em que essa entrevista, né, ou partes dessa entrevista, se for solta, né, no Love TV, se alcançar a vida de uma pessoa, para mim já valeu. Porque cada pessoa aqui, ela tem um valor específico e sem preço, inestimável, aos olhos do meu Deus. Então valeu a pena, né? Glória a Deus. A gente já está, infelizmente, encaminhando para o final da entrevista. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando das coisas de Deus, que é muito bom, pastora. Agora, me fala um pouquinho sobre a aliança. Eu, mais uma vez, como te conheço e tive o prazer de trabalhar com você, eu sou prova de que a pastora Ludmila é uma mulher de aliança. Por que eu digo isso? Ela é a única, assim, vou falar na frente dela, tô falando, pronto. Que nesse meio todo, meio gospel, né, dos cantores, ministros, é a única que eu nunca vi mandar embora um músico. Nunca. Todos os músicos que saíram, inclusive eu, fui em algum momento da vida, a nossa vida agora, eu me mudei, fui para os Estados Unidos e fiquei um tempo fora, depois voltei. Cada músico mudou o caminho e se de alguma forma desligou, mas com a sua bênção. Exatamente. Como é que é para você o papel da aliança? E aproveitando esse mote, falar um pouquinho do seu trabalho, o poder da aliança, que teve participações de amigos ministros seus, como Ana Paula Valadão, Fernandinho, David Killer. Então, qual o papel da aliança na sua vida e trazendo para esse trabalho o poder da aliança? É verdade, eu nunca mandei, inclusive eu nunca mandei ninguém embora. Ninguém, eu nunca mandei ninguém embora. E uma das coisas assim que mais me deixa feliz, eu falo isso com muito temor mesmo, é que até esses músicos que saíram, né, em algum momento, eles continuam meus amigos e assim, testemunhando, né, do quão abençoados eles foram, né? Não só você, Anderson, eu falo isso com muita alegria, com muito temor, porque para mim, assim, eu tenho pedido todo esse tempo para Deus uma unção, uma graça especial para construir relacionamentos. Porque não é fácil você construir uma amizade, um relacionamento, mas é muito fácil você destruir, é muito fácil. É muito fácil. Né? E assim,
os desentendimentos, né? Os desgastes de relacionamento, isso é uma coisa extremamente natural, normal. Isso acontece com todo mundo. Todo relacionamento que se preza, ele de alguma maneira, né, em algum momento, ele vai sofrer algum desgaste. É a vida. É a vida, gente. Isso é no casamento, isso é com os melhores amigos. Nossa, gente, não se sinta único e exclusivo, sabe? Eu me arrependo tanto de ter perdido algumas pessoas na minha vida. Nossa, desculpa. Eu me arrependo, porque eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter sido alguém melhor. Isso desde que eu me lembro, até quando eu era novinha, assim, menininha. Né? Eu me lembro que eu tinha uma grande amiga que uma vez me deu um presente. Eu queria me encontrar hoje com essa moça. Que ela me deu um presente, eu desprezei o presente dela. Até hoje eu fico assim, Jesus, onde ela estiver, que ela possa assim, né, ser abençoada e que ela possa ter assim o coraçãozinho dela. Tomara que não tenha marcado assim a vida dela, né? Porque eu falei, meu Deus, eu queria hoje poder me encontrar com ela e dizer assim, amiga, sabe aquele dia? Que dia, né? Não tem problema, me perdoe, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era menina. Né? Então, assim, eu me baseio muito nisso. Eu quero ser a melhor pessoa para a vida das pessoas, para você. Né? Eu te falei isso, sempre. Né? Para sua esposa, para Marissa, para a Anne, minha assessora, secretária, como se fosse uma filha mesmo espiritual, uma amiga, uma companheira de jornada, sabe? Para o meu marido, para as minhas filhas, meu Deus, eu quero ser a melhor mãe do mundo, a melhor companheira para as minhas filhas, sabe? Eu quero ser a melhor pessoa para Ana Paula, para Zenete, para Micheline, para minha terapeuta, para todas as pessoas, né? Para os copastores do ministério local aqui do Rio de Janeiro, né? Para os meus meninos, os meus músicos amados que me acompanham há tantos anos, o Sandro, né? Que é meu tecladista, esse menino aqui, gente. Mano, você está com quantos anos? Fala, tenha vergonha. Hoje tá, vou falar, hein? 30. 30 anos, pois ele começou com 18 anos. Comigo. Eu fui a primeira pessoa para quem ele tocou. É verdade. Primeira pessoa que eu viajei o Brasil inteiro, para fora do Brasil, várias vezes. Foi a primeira vez que ele andou de avião. É. Eu posso dizer que todos os meus músicos, tirando o meu batera, o Beto, tirando ele, todos os meus outros músicos, eles andaram de avião pela primeira vez comigo. Né? Então, assim, é algo que eu peço a Deus, uma unção mesmo, né? Com o Fernandinho, que tem uma história linda, né? De como as minhas músicas marcaram a vida dele, o David, né? O que eles precisam de mim, eu quero. A Ana Paula, né? Que provou tanto dessa amizade, né, Anderson? Eu sei que já está indo para o final, mas, assim, é que ela costuma dizer, né? Amiga, um dia ela, chorando para mim, ela falou assim, Ana, eu vou contar, tá? Ela falou assim, amiga, ninguém nunca fez por mim o que você faz. Por que você faz isso? Eu falei, porque eu te amo. Porque Deus pediu para eu te servir. Isso faz parte da minha vida, eu te servir e te abençoar naquilo que for preciso. Eu falei, contanto que você deixe, tá bom, você não precisa fazer nada por mim. Eu é que tenho que fazer por você. Ela, tipo assim, pô, eu não acredito, entendeu? Mas é o que eu procuro fazer, porque eu entendo que o dia que Deus me chamar para o céu, eu quero deixar aqui na terra o testemunho não de alguém que cantou bem, não de alguém que ganhou muito dinheiro, nossa, quem dera, oh glória, né? Mas eu vivo bem, né? Mas eu vivo melhor do que eu mereço, mas eu não quero de alguém que é a mais famosa. Não, eu quero ser alguém que falou assim, ela me abençoou. Essa mulher realmente era uma mulher de Deus. Eu conheci Jesus na vida dela. É isso. Se for isso, beleza, eu estou bem
tô bem demais na fita. Valeu, né? Valeu. Pastora, você falou da Ana Paula Valadão, queridíssima. E aqui, uma Ana. beijo pra Ana, né? Inclusive, teve um dia, vou confessar agora eu é que vou falar da pastora Ludmila. Teve um dia que eu tava, assim, era um domingo de manhã, eu tava na igreja, tocou meu telefone, era a pastora Ludmila. Ela, alô, Ana? Aí eu, não, pastora, é o Anderson. Você, meu querido, me desculpa, eu tava ligando pra Ana e no celular foi errado, foi pro teu nome. E era com a Ana que você ia falar. Eu ia te falar o seguinte, aqui no Louvo TV, o clipe, inclusive, Eis-me Aqui, né, com a sua participação junto com a Ana Paula Valadão, é um dos mais pedidos, é sempre muito tocado aqui. Queria que você contasse um pouquinho da história desse clipe, como é que foi essa canção e a história desse clipe, Eis-me Aqui. Ai, foi lindo. É porque a Ana até conta esse testemunho, né? Na verdade, assim, a gente às vezes, quando a gente vai falar de coisas assim, do sobrenatural, tem muita gente que não entende. Aí, mano, é o que eu chamo, né? Tem umas pessoas assim, sem direção, né? Como diria uma amiga minha. São os desocupados de plantão, que aí ao invés de pensar aquilo que convém, fala tanta besteira, entendeu? Então, nossa, gente, tem tanta coisa boa para falar da Ana Paula, vai falar umas besteiras dela, tanta coisa para falar de mim, mano. Ou então, se não tem coisa boa, então não fala besteira. Não fala besteira, né, mano? Inclusive, tem gente falando, né, que eu faço um sinal do mal com a mão. Eu vou falar. Não ri não, amiga. Não, é ridículo, entendeu? É ridículo, mano. Rapaz, se eu fosse do diabo, mano, então o diabo se converteu, né? O diabo é de Jesus. Pela mãe do guarda, né? Pela madrugada. Mas é incrível, é porque eu faço isso aqui com a mão, primeiro, que meus anéis são muito soltos, porque eu tenho um pequeno problema de circulação que eu não posso usar nada apertado. Eu tenho problema de circulação, então tudo, minhas roupas realmente são largas, isso aqui, o relógio é largo. Tudo. E outra coisa, quando eu ministro, é como se eu tocasse... tu sabe disso, eu sei, né, mano? Disso. Porque você sabe que eu te ensinei, né? É verdade. Porque eu falei, mano, quando eu fizer assim, é pra você ministrar, vem o cântico espontâneo. Então, mano, vai assim. Aí eu falo, né? Faz mais ou menos e tal, ou tons menores, pro lado profético e tal. Você se lembra disso, né? E eu faço assim. Aí disseram que isso aqui é um sinal. Mano, vai achar outra coisa pra você fazer na vida, meu. Entendeu? Do que falar besteira, cara. Pelo amor de madrugada, né? Deixa eu lavar minha alma aqui. Isso é ridículo, né? Mas... O que a gente está falando, hein? Você está falando Nem você? Do clipe. Do clipe. E aí a Ana contou a experiência. Ela estava muito em depressão. E eu sempre andava ligando para ela, volta e meia, com uma palavra de Deus. E aí nessa época ela não me atendia, né? Eu ainda estava sendo provada. E aí o esposo dela, numa dessas vezes, falou, Ana, quem ligou foi a pastora Ludmila, e ela deixou recado para você e tal. E ela estava muito triste, muito triste. Ela falou, poxa, por que eu não atendi essa ligação e tal? E aí ela disse que ela teve uma experiência muito sobrenatural. E, na verdade, ela ouviu assim, a voz de Deus entrando, mas como se fosse na minha voz. Entrou no quarto dela e começou a cantar para ela os sonhos de Deus. E aí, dessa experiência, nasceu essa música, Eis-me Aqui. Né? E aí, quando ela foi gravar em Barretos, ela me convidou para fazer parte. E a gente gravou esse clipe na antiga casa dela. E foi uma tarde, assim, espetacular, assim, muita presença de Deus. E ficou lindo, realmente. Né? Eu fiquei super feliz, porque o resultado, assim, ficou muito, muito lindo, né? Mas é esse o testemunho dela, né? E vocês podem continuar conferindo esse clipe Eis-me Aqui, aqui na programação da Louvo TV. Pastora, falando, a gente está agora chegando já no final da entrevista, realmente. Agora é verdade. Agora é verdade, agora é para valer. Não, antes da gente terminar, eu tenho mais uma pergunta, que é assim, sobre a condecoração que você recebeu alguns anos atrás em Salvador, na Bahia, não foi isso? Pô, mano. Eu lembrei disso, viu?
Pois é, até hoje não recebi. Não chegou ainda? Não, Então mano. tá aqui o nosso protesto. É isso mesmo. O pessoal da Bahia tem que mandar. A pastora recebeu, quer dizer, recebeu assim, foi comunicada. Claro, não, né? poxa, De cidadãs, soteropolitana. Gente. Inclusive eu estive na Bahia recentemente e falei, gente, cobra do prefeito. Porque ele prometeu. É isso Eu lembrei aí. disso, viu? Eu coloquei na. Eu vou perguntar isso pra pastora Ludmila. Então, gente, atenção, autoridades aí da Câmara, da Prefeitura de Salvador. Gente, com a decoração da pastora Ludmila, é só mandar, já foi homologado, tudo certo. É só mandar, viu? Mas eu tenho uma novidade. Hum. Esse ano agora de 2012, eu estou produzindo já, a gente já está se preparando para o novo projeto do CD Adoração Profética somente com músicas inéditas. Uau, que benção. Esse ano, sai esse ano. Esse ano sai. CD e DVD. Uhum. Amém, que benção. Graças Isso que eu ia te a perguntar Deus. dos projetos Só agora. música nova. Amém. Só música nova. De tudo que esses 3 últimos anos aí Deus tem feito na minha vida e cantado para mim. E aí a gente vai soltar esse ano. Amém. Pastora, foi um prazer estar aqui muito contigo. bom. Eu gostaria de publicamente honrar você. Nossa, viu, pastora? querido. Porque tudo assim que eu aprendi foi começando contigo. Como você mesmo disse, você foi a primeira pessoa com quem eu toquei, né? E aprendi realmente muito, não só musicalmente, mas principalmente essa questão espiritual, da administração, da importância da gente ser Uma cheio vida de de oração, Exatamente. de adoração. Eu sou muito, muito, muito grata a você. Você é muito, muito importante na minha vida, na minha família, meus pais, minha avó que te ama tanto. vovó. Né? Minha avó Valquíria, um beijo pra ela, adora a pastora Ludmila, né? E hoje minha esposa Marissa também, que te ama muito. Você é uma referência pra ela também, pra minha esposa Marissa. Um beijo pra você, meu amor. Então, pastor, eu queria te honrar nesse momento, viu? Obrigada, você é muito, querido. muito importante pra mim. Muito obrigada. Foi muito importante esse tempo Muito aqui, viu? obrigada. Muito bom Sempre mesmo. se chamarem, eu estou aqui. Amém. Deus Manda um abençoe. recado, o pessoal do Tá Lobo bom. TV. Acabou agora a nossa entrevista. Manda um recado, uma palavra de bênção para todo mundo que está assistindo você agora. Ah, meu Deus, é maravilhoso poder estar aqui e através desse veículo, né, poder de alguma maneira entrar aí na sua realidade de vida e te abençoar, porque na verdade, bênção, a palavra bênção, ela tem um significado muito forte, que é vida de Deus. Então eu quero liberar a vida de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus que cura, que restaura, que opera os milagres sobre os seus impossíveis, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja hoje fortalecido mais uma vez, fortalecida mais uma vez com a vida de Deus. E que tudo te vá bem. E que o sangue de Jesus cubra a sua vida. De cima a embaixo, sua casa e tudo aquilo que você tem. E até a próxima. Amém. É isso aí, gente. Infelizmente está acabando, realmente. O programa Louve TV Quer Saber de hoje fica por aqui. Você aí, ó, fique ligadinho na nossa programação. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.